Bora, turma! Começando aqui a nossa live. Olha, encontro de experts. Vamos lá, deixa eu colocar aqui os nossos comentários. Vamos para nossas instruções iniciais. Não estou conseguindo copiar o texto aqui, deixa eu ver aí. Tum, tum, tum. Vamos lá. Muito bem, agora sim. Bora, turma! Muito bem-vindos à nossa live aqui, Encontro de Experts. Super especial hoje, com ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Brandão. Muito boa noite, a turma está Fala, entrando aí. Marcelo. Marcelo, tudo bem? Muito Tudo jóia, bem-vindo. amigo. E você? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. Isso aí, Marcelo. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui do Marcelo para vocês, depois eu vou deixar um espaço para o Marcelo complementar, porque o currículo é muito grande, então a chance de eu esquecer alguma coisa aqui no meio do caminho também é grande. Então, Bem Marcelo, longe disso. primeiro uma honra te receber aqui para o Encontro de Experts com a gente. Marcelo Brandão, gente, é especialista em marcas e patentes, diretor da Village Marcas e Patentes, que eu considero a maior, mas depois ele confirma se não for a maior, é uma das maiores da América Latina. Empresa sensacional, parceiraça nossa de muitos anos. E o Marcelo é diretor da Village Marcas e Patentes para a Regional de Campinas. E vem hoje falar um pouco para a gente aqui sobre esses mitos e verdades sobre será que a sua marca é mesmo sua? Será que a sua ideia é mesmo sua? Quem é o dono daquilo que você cria? Só para vocês terem uma ideia, a Village tem nada menos do que mais de 120 mil processos requeridos junto ao INPI, mais de 20 mil clientes atendidos. Peguei essa base lá no site, depois o Marcelo pode me dizer se está atualizado ou não. Acredito que esses números sejam ainda maiores. Hoje o Marcelo Brandão vai ser o nosso porta-voz aqui nessa noite. Foi hiper bem referenciado pelo nosso grande parceiro, Tiago Dias Sarmento, que é nosso parceiro de BNI, e falou assim, Arthur, ó, boto minha mão no fogo pelo Marcelo, pode trazer ele para o encontro de experts, que o cara arrebenta, e realmente o Marcelo, além de tudo, é palestrante, com mais de 200 palestras aí realizadas pelo Brasil todo. Marcelo, muitíssimo boa noite, me fala o pergaminho que eu deixei de falar aqui. O mais importante você falou, tá? Só faltou uma coisa. Um apaixonado por propriedade industrial, por marcas, por patentes, por direito autoral. Eu sou literalmente um apaixonado, né? Eu faço da minha profissão uma extensão do meu lazer, eu me divirto trabalhando, eu gosto muito do assunto, apesar de ser um assunto técnico-jurídico, né? Ele é apaixonante quando a gente torna ele lúdico, e é o que eu procuro fazer com os meus clientes, tornando acessível para uma empresa pequena, né? Eu brinco que eu posso ter a moça do cachorro-quente, que tem um cachorro-quente muito gostoso, e quer que ninguém copie a sua marca, e posso ter uma MS, né, uma empresa com diversas marcas protegidas pelo mundo afora. Então, o prazer é justamente transitar por esse público tão diverso. Né? Perfeito. Enquanto as pessoas reclamam do seu cotidiano, de mexer com uma coisa só, eu falo de brinquedo e falo de turbina de avião. Muito bom. Não tem rotina, né? Cada dia um desafio completamente diferente. Uma vez eu tive um cliente que era da área de alimentação, de fast food, e eu falava com ele assim, cara, cada vez que o cliente vem no seu balcão, ele quer comer exatamente o prato igual que ele comeu da semana passada. Se você apresentar aquele prato que está no cardápio com aquele nome diferente, ele vai estranhar. A sua função é fazer exatamente o mesmo prato. O meu não. Nosso trabalho que é mentoria, consultoria, cada vez que o cliente vem, ele quer um prato completamente diferente. Se eu entregar o mesmo prato da semana passada, o mesmo prato que eu entreguei para o concorrente dele, ele fica bravo comigo. E aí tem que amar mesmo o que faz, Exatamente. né? Muito bom, Porque Marcelo. é você atender a necessidade do outro, né, Arthur? Antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te agradecer pelo convite, né? Agradecer ao Tiago por ter me indicado você. É um prazer mesmo, de verdade, estar por aqui. Eu quero te dar também os parabéns. Eu tenho acompanhado o seu trabalho. Ontem eu fiquei aqui fuçando o seu Insta, seu LinkedIn. É bacana ver um jovem como você, né, ser tão fuçador, né? Um cara que consegue empreender e não só empreender, levar a cultura do empreendedorismo
para as outras pessoas, né? Para aquele que pode, para aquele que achava que não podia, né? Isso é muito bacana, e fazer isso de uma forma voluntária. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Ah, obrigado, obrigado. Que legal. E é o que você falou no início, a gente ama o que faz. Então não tem outro caminho, eu respiro isso aqui, eu não consigo olhar para o lado sem achar alguma referência no meu trabalho. Eu me divirto, eu falo, brinco com a minha filha, que eu gosto mais disso do que Netflix. Então, na hora de eu me divertir, eu venho aqui trabalhar e falar com essa galera, assim, viver cercado de amigos e parceiros que têm a competência que esses nossos parceiros têm e que têm a lealdade e a força de levar para frente mesmo, da gente querer ser cada dia um pouquinho melhor. Isso não tem preço, era realmente o sonho da minha vida e que está sendo realizado. E olha, atraindo pessoas como você para estar aqui junto com a gente. Ó, vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Hoje eu vou usar e abusar, porque eu quero muito que essa live, ficando gravada, seja realmente um material de pesquisa para os empreendedores que estão nos acompanhando, para que eles possam tirar um conteúdo para ter esse nível de clareza, mais segurança, mais estrutura na hora de cuidar da proteção das marcas das suas empresas, daquelas coisas, né, do que eles inventam, do que eles criam. Nós vamos falar um pouco, bastante sobre isso. Como o Marcelo bem falou aqui no início, é um conteúdo relativamente técnico, eu vou buscar deixar isso um pouco mais leve para a gente bater um papo bem bacana aqui, bem alto astral e trazer informações de conteúdo. E aí, Marcelo, já vou começar a nossa noite aqui falando sobre... Te agradeço, inclusive, você falou um jovem, que maravilha. Aos 43 anos, ser chamado de jovem, eu tô show de bola. Somos jovens, ou não? Somos jovens, juventude está na cabeça. Exatamente. Muito bom. E quando a gente fala de mercado, eu lembro quando eu iniciei minha empresa, hoje a gente tem mais de 15 anos de mercado aqui, só com a DPI, mas eu tinha um sonho para 10 anos. E parece um flash, assim, parece um piscar de olhos, quando você vai ver, já passou 10 anos, a coisa é muito rápida. E a forma como a gente falava de registro de marca, sobre proteção, né, direitos autorais há 10 anos atrás, é diferente da forma como as pessoas recebem esse assunto hoje. Quando alguns empreendedores chegam para mim, alguns ainda têm uma referência da maneira antiga, eles acham que vai ser demorado, eles acham que vai ser caro, eles acham que vai ser complexo. Só de ter o nome propriedade industrial, eles já acham, às vezes, que vai ter um peso, né? Pô, mas eu não sou indústria. Não, propriedade industrial, mas é só para quem já está faturando acima dos milhões. Então, eu queria aproveitar essa sua presença aqui e trazer para a gente um pouco mais dessa contextualização no seu ponto de vista, né, de especialista no mercado, do que mudou nessa última década e o que antes era mais difícil, hoje está mais fácil. O que o empresário, o empreendedor, pode esperar sobre esse assunto no dia a dia dele de hoje? O que mudou no seu ponto de vista? Tem alguns pontos aí que devem ser considerados, Arthur. Tá? O primeiro deles é a questão da necessidade. Antigamente, né, a gente falando de 10, 15, 20 anos atrás, tá? Quando você abria uma empresa na sua cidade, era você na sua cidade. Acabou. Uhum. Né? Com o advento da internet, quando você abre uma empresa e você começa a anunciar, né, essa empresa no seu Instagram, no seu Facebook, no Google, né, em qualquer coisa, você deixa de estar na sua cidade e passa a estar no mundo inteiro. Então, aquilo que era restrito à sua cidade passa a estar no mundo inteiro. Passa a estar em todas as cidades. Ou seja, você ganha uma visibilidade que antes não se tinha. Horizontalizou, então, que era uma coisa opcional, eu vou registrar minha marca, talvez, se eu fizer sucesso, eu vou registrar. Hoje não é mais opcional. Por quê? Porque se você não registrar, um outro faz antes de você, e aí esse sucesso que você almejava um dia ter pode ser interrompido por isso. Né? Então esse é um ponto que deve ser considerado. Por que dessa mudança? É isso. É a visibilidade, e a gente está falando aí só de marca por enquanto. A outra questão é, o INPI ganhou agilidade, um processo marcário já chegou a durar 6 anos para ser concedido. Né? Demorava, você tinha o depósito, a publicação, o deferimento, concessão, demorava 6 anos até. Depois passou a demorar 3 anos e a gente vibrava dentro da Village que uma marca caiu de 6 para 3 anos e o nosso cliente ficava desesperado. 3 anos é uma eternidade para o empresário. E hoje a gente já tem processo sendo julgado em 6 meses. Olha, né? Que legal. Você pede uma marca, dentro de 6 meses ela está sendo julgada se vai ser concedido ou não.
Isso é muito bacana porque você dá tranquilidade para o empresário de fazer investimentos em publicidade, no produto dele, com uma marca que já é registrada. Tá? E aí o Brasil entra num padrão mundial de proteção de propriedade intelectual, e aí no caso é o registro de marcas. Perfeito. Muito bom. Essa agilidade, realmente, o que você falou, horizontalizou, né? Hoje a chance de uma pessoa alcançar você como concorrente, ele estando no outro continente, é enorme. Antigamente a gente também estava muito restrito geograficamente, né? A concorrência. Perfeito. Então, feito esse contexto, nós vamos para o segundo patamar desse contexto e vou começar a pergunta da seguinte maneira, ó. Marca, software, direito autoral, regulatórios, domínio, slogan, marca nominal, marca figurativa, invenção, modelo de utilidade, requerido, deferido, patenteabilidade. Parece música do Arnaldo Antunes. É muito termo para a gente poder saber, assim. Como é que você pode trazer para a gente a clareza dos principais elementos que a gente vai considerar hoje? A gente pode deixar isso. Eu vou caminhar com vocês aqui para não deixar vocês sem energia, tá? Ok. Vou colocar aqui no meu carregador. Isso, pronto. Vamos ficar aqui. Então, o que acontece? A gente pode tratar isso de uma forma muito tranquila. Primeiro, separando o que é marca e o que é patente. As pessoas, por hábito, né, falam, eu preciso patentear a minha marca. Né? É muito comum a gente ver isso, essa nomenclatura no dia a dia. Eu preciso patentear a minha marca. A gente até colocou essa pegadinha no post. Exatamente. Foi uma das suas chamadas aí, né? Então, o que acontece? Quando você fala, eu preciso patentear a minha marca, você está usando um termo equivocado e que para a gente não é importante, porque quem está usando isso é leigo e não tem obrigação nenhuma de saber. Mas marca você não patenteia, marca você registra, tá? Então, por isso que a gente tem aquele Rzinho dentro de um círculo, está dizendo que aquela marca foi registrada. Quando eu falo de patente, eu tenho duas situações. Eu tenho uma patente de invenção e tenho uma patente de modelo de utilidade. Mas ainda vamos começar a falar sobre marca. Vamos exemplificar algumas marcas. E o que é marca? Marca serve para você identificar qualquer produto, qualquer comércio, qualquer prestação de serviço, né? Então, a marca serve para isso. Quando eu falo Village, né, estou identificando uma prestação de serviço. Quando eu falo iPhone, eu estou indicando um produto, eu estou identificando um produto. Perfeito. Né? E quando eu falo, por exemplo, C&A, Casas Bahia, Renner, eu estou indicando um comércio. Então, as marcas servem, elas podem proteger tanto comércio quanto prestação de serviço, tá? E quanto produto. Quando eu falo de patente, é o quê? Eu falei do iPhone. Então, o iPhone é a marca. O aparelho contém patentes, né? Por que a gente tem que dar um duplo clique para abrir uma tela? Por que a gente tem que segurar, né, para encaminhar alguma coisa para alguém? Esse ato de segurar, ele pode ter sido patenteado, com a argumentação de que isso facilita, isso faz com que o usuário tenha uma interação mais rápida. Então, tem uma tecnologia envolvida que melhora o resultado. Isso é patente. E aí nós temos dois tipos de patente. A de invenção, quando você tem algo totalmente novo, algo que não existe. Imagine que sentávamos em pedra e aí o Arthur falou, esse negócio de sentar em pedra está desconfortável demais, né? Vamos sentar agora, eu vou fazer um negócio que tem assento, recosto e 4 pés. Eu inventei a cadeira. Então, o Arthur criou a cadeira. A partir dali, é uma invenção. Não existia cadeira até então. Né? E eu posso, o Marcelo falou, essa cadeira do Arthur está desconfortável. Eu vou fazer essa cadeira reclinar. Isso é um modelo de utilidade. Isso é um aperfeiçoamento técnico de algo que já existe. Eu melhorei tecnicamente algo que já existe. Entendeu? Bacana. É por aí. A gente me disse, eu não estou falando uma grande bobagem, tá? Mas a gente poderia resumir que marca é o quê e a patente é o como? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não, é mais ou menos isso. Por quê? Porque quando você fala de produto, né,
Você está dizendo o que, que é, mas você tem que explicar como é. Exato. É a segunda coisa que eu ia falar com você, por exemplo. Quando eu falo de... Lembra que eu falei sobre a cadeira reclinar? Uhum. A cadeira vai reclinar. Como ela vai reclinar? O Uhum. Arthur vai fazer ela reclinar com pistão hidráulico. Perfeito. Ele tem a patente da cadeira que reclina com pistão hidráulico. E o Uhum. Marcelo pode ter a patente da cadeira que reclina com uma mola. Então, eu não tenho patente de ideias. Muitas pessoas falam, Marcelo, eu quero patentear uma ideia. Você não pode patentear ideias. Você pode patentear de como você torna essa ideia possível. Perfeito. Isso é passivo de proteção. Muito legal, muito legal. No título da nossa live, a gente colocou sobre será que sua marca é realmente sua? Quando os empresários chegam para mim, na cabeça deles, a maioria, né? Tá assim, poxa, se eu criei é meu, se eu fiz primeiro é meu. Então, como é que a gente pode contextualizar, no seu ponto de vista, dentro desses mitos e verdades, quais são as maiores derrapadas que os empresários dão no sentido de eu achava que estava protegido, mas agora estou vendo que eu estou totalmente fragilizado com a minha marca? São dois caminhos. Aliás, são dois, não. Tem vários caminhos aqui. Eu vou dar alguns exemplos. O primeiro é quando o empresário abre a sua empresa na Receita, na junta comercial. Ele abriu uma empresa na junta, tá? E aí ele acha que o fato dele ter o nome na junta comercial, ou o nome fantasia, ou a razão social, ele acha que ele está garantido. E ele está garantido, né, apenas no seu estado. Se um outro tiver uma marca registrada lá no Crato, no Ceará, e você abriu na junta comercial do seu estado, aí no Espírito Santo, você abriu na junta comercial do seu estado, e o outro já tinha uma marca registrada, com a marca registrada, ele derruba a sua razão social aí baseada na anterioridade. Que legal. Porque a junta comercial tem uma abrangência estadual e a marca tem uma validade nacional ou internacional, se você o quiser. Tá? Perfeito. Essa é uma das pegadinhas. Né? A outra é a questão da marca fantasia. Marcelo, mas eu tenho uma marca fantasia. Você tem a marca fantasia, mas ela é registrada. Se ela não for registrada, você não pode ter exclusividade em território nacional. Perfeito. Okay? Perfeito. O Thiago o Thiago Alvarenga está dizendo aqui, ó, tem 3 marcas registradas com o Thiago Dias da Village, muito legal. O Luiz também comentou que gostou do Arnaldo Antunes, para ajudar a perceber um pouquinho aí os nomes. E a Alicia resumiu para a gente aqui, marca é o quê, patente envolve o como, né? Legal, é um bom caminho para a gente, pelo menos... Você está longe, cara. Tem pessoal da Chapada Diamantina aqui, a Divino Petisco, que é um petisco maravilhoso lá da Chapada. Está aqui Olha que legal. Gente. Tem pessoal aqui de Campinas. Muito bacana, parabéns. Espetacular, gente muito boa. Gente, ó, lembrando que, mais para o finalzinho, não vou dizer em que ponto exatamente, nós vamos fazer o sorteio aqui, que o Marcelo trouxe generosamente, para a gente sortear entre vocês que marcaram alguém lá na nossa publicação e que estão presentes aqui na live. A gente vai sortear um direito autoral, né, Marcelo, para poder aplicar, seja num livro, num logo, para vocês poderem utilizar. E olha, gente, fazer isso com uma das maiores empresas da América Latina não é para qualquer um não, viu? Apresentaço. Quem vai dar esse presente, cara, é o Thiago Dias, não sou nem eu, hein? Ó, que maravilha. Tá na conta dele. Isso é que é confiança e lealdade para trabalhar em rede, hein? Isso daí. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, vamos em frente. Eu separei aqui também por minha conta, e é legal porque eu vou fazer perguntas de quase leigo sobre mitos e verdades para a gente poder ajudar o pessoal aí a entender um pouquinho mais sobre marcas e patentes. Marcelo, minha marca é bem antiga. Quando eu fui o pioneiro no meu mercado, acho que eu tenho o direito de registrar quando eu quiser. Eu não preciso ter pressa para registrar, porque a minha marca é a mais antiga do mercado. Mito ou verdade? Mito, né? Por quê? Imagine o seguinte, você tem a marca, a sua empresa tem uma marca, como eu te falei, no Espírito Santo, já tem 10 anos de mercado. Tá? Um terceiro, aqui de São Paulo, fez uma pesquisa no INPI, verificou se essa marca estava disponível para registro, ele teve cuidado de pesquisar, a marca estava disponível para registro, ele solicitou o registro, né?
Você não apresentou oposição em momento oportuno, porque você não tem conhecimento sobre marca, você não tem um procurador acompanhando o seu processo, né? Essa marca foi deferida, o INPI aceitou o pedido de exclusividade pela parte do terceiro e depois publicou a concessão. E na concessão você também não se manifestou. Ela foi concedida e ela é válida por 10 anos. Qual o ato de má-fé que houve do terceiro ao tomar todos esses cuidados? Nenhum. Então você é obrigado a conviver com o terceiro. Certo, perfeito. E o pior, se ele for um cara bom, você vai ganhar no mercado. Porque você conseguiu um cara bom que vai usar a mesma identidade que a sua e show de bola. Né? Agora, e se ele for ruim? Né? Você vai ter que conviver também com esse cara. Ele joga o trabalho de uma vida no lixo seu, né? A pessoa pode botar a reputação da sua marca na estaca zero. Isso realmente é um super problema aí que acontece. Então, vou fazer uma outra pergunta agora aqui para a nossa audiência, hein? Para você responder e ajudar a nossa audiência. Eu consegui o registro da minha marca, só que eu não tenho o domínio do site. E eu descobri que o meu concorrente, um concorrente que tem o mesmo nome que eu, mas não tem o registro, ele tem o domínio do site. Eu posso exigir ou pedir que esse domínio do site venha para mim, ou mesmo tendo o registro da marca, eu sou obrigado a conviver com esse cara usando, mesmo que o site dele não esteja online, e ele não quer dar o domínio para mim. Como é que funciona isso? Show de bola essa pergunta, isso acontece direto, né? O que acontece? Sempre tem um critério chamado má-fé ou boa-fé. Quem que usava? Se ele usava esse domínio antes de você, não fica caracterizado má-fé. Não houve concorrência desleal. Agora, se você estava no mercado, você pleiteou seu registro e ele foi lá e se apropriou de um domínio que ele não utiliza e que é seu, ele quis agir de má-fé. Você, com registro de marca, ingressa com a ação, pede uma liminar e o juiz determina que esse domínio seja transferido a você a titularidade. Olha, que sensacional isso. Imagina para quem tem uma marca de vestuário que está indo para um e-commerce e a força, a potência desse nível de informação na mão. Às vezes a pessoa está perdendo o negócio aí à toa, né? E antes, a lei dizia, né, o próprio registro.br, quando você comprovava o uso da marca anterioridade, na hora ele cancelava o registro terceiro. Hoje não. Você tem que provar, por quê? Porque você tem que provar exatamente esse princípio de anterioridade e de boa-fé. Né? Porque nem sempre caracteriza a má-fé a concorrência desleal pelo terceiro. Perfeito. Eu vou pegar uma pergunta agora que foi do Tiago Alvarenga, que ele fez aqui. Eu vou mudar, Tiago, só um pouquinho, vou tomar a liberdade de mudar um pouquinho para tentar deixar de uma forma ainda mais abrangente para atender mais pessoas aqui na hora que o Marcelo responder. Marcelo, olha só, eu dei entrada no meu registro, a primeira fase está ok, eu consegui passar na primeira fase, e eu dei entrada nesse registro, vamos dizer aí, há uns 90 dias atrás, 60, 90 dias atrás. E eu acabei de descobrir que há 2 semanas atrás abriu uma empresa concorrente com o mesmo nome. Eu tenho que esperar a finalização do meu processo de registro para solicitar que essa pessoa não utilize o nome, ou eu já tenho algum direito, a partir do momento que minha marca foi aprovada na primeira fase, de solicitar esse cancelamento com esse concorrente? Bacana. Um processo de marca, ele deve passar de uma forma limpa, né? Se não houver oposição, manifestação de terceiro, por 5 etapas que são fundamentais. Primeiro, a pesquisa. Eu pesquisei para verificar se essa marca está disponível ou não. A partir do momento, o segundo passo é que eu dei entrada, eu pedi a exclusividade junto ao NPI. Quando eu faço esse pedido de exclusividade, eu recebo um protocolo com data e hora que vai me dar prioridade dessa marca a nível Brasil. A partir desse protocolo, a prioridade dessa marca no Brasil é minha, até que se prove ao contrário. Quando é publicado, quando torna público, abre um prazo de 60 dias para que terceiros se manifestem. Se ninguém se manifestar, eu tenho aí uma grande chance dessa marca ser deferida. Então, o meu conselho é sempre notifique o terceiro, você não precisa ter o registro, você não precisa esperar os 6 meses. 3 meses depois a marca já foi publicada, já passou o prazo. Então, você pode notificar extrajudicialmente para que o terceiro pare de usar, baseado não só no seu pedido de registro, mas na sua anterioridade de uso.
Oh, Agora, olha legal. como é importante, Arthur, é importante o trabalho de uma empresa por trás disso, por quê? Vamos imaginar que o terceiro use a marca antes de você. E você tomou, e você, antes dela ser publicada, você notificou ele a parar de usar. O que vai acontecer? Ele nem sabia da sua Ele nem existência. sabia, perfeito. Ele vai acompanhar o processo, vai apresentar uma oposição, vai provar que usa antes de você e vai ter a marca para ele. Legal, legal. Muito bom, excelente esse ponto de vista, que às vezes a pessoa vai na afobação, avisa o outro, aí ele toma as medidas, contrata uma empresa, contrata um especialista, ele entra com esse recurso e pode acabar você ficando sem a marca. Você sabe que tem um caso, você sabe, claro que você sabe, né? Mas tem um caso muito clássico de marca, que foi de um grande empreendedor, hoje considerado o maior nome, né, do empreendedorismo no Brasil, que é o Flávio Augusto da Silva, e ele com a marca da WhatsApp. A WhatsApp antes se chamava Winner, ou Winners, acho que era uma coisa assim. E ele já tinha produzido material e etc. Ele não sabia, ele achava que tendo registrado na junta comercial já estava tudo bem. E o pessoal pediu para ele, exigiu, né, que ele parasse de usar. E ele falou assim, pô, na época em que eu não tinha grana para consertar erro, e eu tive que refazer. E aí, olha que legal, ele foi, não obrigado, né, mas ele praticamente se sentiu obrigado a criar uma marca com W, porque ele já tinha o símbolo e para tentar não refazer todos os materiais, ele aproveitou o W e depois criou o WhatsApp, que segundo ele, no início ele nem gostava muito do nome, depois ele foi acostumando, mas ele sentiu, olha a força de um cara que traz essa história para a gente hoje e que é um grande nome do empreendedorismo e que também, na hora que ele começou a empresa dele, mesmo já tendo trabalhado numa franquia, ele não tinha essa informação. Olha o ouro, a preciosidade que é o conteúdo da live que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Vou te fazer uma outra pergunta, Marcelo. Vou aproveitando aqui, vou usar e abusar de você aqui para Fica à vontade, vamos lá. Esse é o objetivo. Como que as pessoas que estão acompanhando a gente agora, principalmente pessoas da área de treinamento, que estão criando um método, etc., como que essas pessoas podem ter critérios, até mesmo para buscar um especialista, se o que eles estão criando é uma ideia ou é uma invenção? Como é que quais são os critérios básicos que a gente pode utilizar para materializar e saber a diferença entre uma ideia e uma invenção? O grande passo eu consigo escrever isso no papel, consigo ensinar alguém a fazer, deixa de ser ideia. Okay. Vou dar um exemplo. Eu sempre falo nas minhas apresentações, nas minhas palestras, eu tenho uma ideia de ter uma cadeira que levita. Imagina que sensacional, uma cadeira levitando, você não vai riscar piso, né? Você vai para pessoas com dificuldades de locomoção, você consegue subir uma escada levitando, né? Você não precisa daqueles monstros que são aqueles elevadores de escadas que você tem que subir, apertar, descer. Quem assistiu o filme Up, Aventura nas Altas Aventuras, lembra que o tiozinho descia numa escada dessa. Né? Imagina aquilo. Então, imagina se ele tivesse uma cadeira que levita. Poxa, eu tenho uma ideia bacana, não é legal? Como eu faço ela levitar? Não sei. Eu não sei escrever como isso vai acontecer. E se tiver uma falha mecânica e a pessoa estiver descendo a escada? Qual é o sistema de segurança que tem? Eu não sei explicar. Então, está no campo da ideia somente. Agora, quando eu consigo explicar, olha, ela vai levitar porque ela tem um motor de propulsão que vai jogar, aí eu consigo. Eu não preciso ter o produto, o protótipo pronto, mas eu sei explicar para um técnico no assunto fazer. Aí sim é patenteável. Legal, muito bom, muito bom. Excelente. Então, para a gente poder sair da ideia e entrar numa invenção, a gente tem que descrever o processo de forma convincente, que alguém sinta como se fosse um manualzinho mesmo. Como se fosse um manual. Você explica para um técnico no assunto como vai fazer. Então, ou seja, uma pessoa técnica está entendendo o que você está pleiteando. Olha, para funcionar isso, para ter uma cadeira que reclina, eu vou precisar de uma mola que dilata. Né? À medida que você tem uma proporção para trás, ela vai dilatar. Eu estou explicando para você isso. Você consegue entender o que eu estou falando sobre reclinar com uma mola? A hora que eu consigo passar isso para você e você entendeu, é passivo de proteção. Legal, okay? Muito bom. Quando o outro não entende, não tem jeito. Bacana. Primeiro lembrar a galera aqui
do sorteio daqui a pouco que a gente vai fazer. A gente está chegando aí às 8h03 agora. E ó, aproveita para lembrar as pessoas que vocês marcaram lá, dedo no aviãozinho, convida essa galera para poder estar aqui junto com a gente. A audiência está sensacional, a gente está conseguindo ter uma retenção, isso significa que o conteúdo está sendo relevante, está sendo de valor aí para a turma que está acompanhando a gente. Obrigado, Marcelo. E vamos lá, que eu tenho muita pergunta aqui. É pouco tempo de live para muita pergunta que eu tenho. Além de tudo, sou bem curioso. Alguns empreendedores, quando estão começando, né, no mercado, eles estão ainda numa crença ou estão experimentando um certo nível de limitação nos seus recursos. E essa pessoa entendeu a importância de fazer o registro, entendeu a importância de fazer o investimento, inclusive de fazer isso junto com uma empresa especializada. E aí ele dá entrada no processo. Depois que ele deu entrada, passou pesquisa, etc., a primeira fase, entra na fase de contestação e ele fala, fiquei sem grana. Ele consegue postergar isso de alguma forma? Ele tem algum recurso para não pagar, ou o INPI é uma ampulheta virada e Arthur, é o tempo do INPI? falhou um pouquinho o meio da sua conexão, por favor. Ok. Então, o empreendedor foi lá, entendeu a importância da empresa, acompanhar esse início dele, deu entrada, fez o pagamento lá do início do processo. Começou quando chegou lá na fase da contestação, né, que abriu ali o prazo para alguém contestar, ele ficou sem grana. E o INPI disse, ó, cara, estou liberando sua marca aqui e você tem que pagar a próxima etapa. Ele consegue fazer algum pedido para poder postergar esse pagamento, sem perder o direito, ou o INPI é uma ampulheta virada e ele tem que correr atrás do tempo? Eu falo que o INPI, na verdade, é um judiciário administrativo, né? O INPI, quando a gente fala de lei da propriedade industrial, é LPI, lei da propriedade industrial. O INPI é o órgão que faz essa lei acontecer, é o órgão que rege a lei da propriedade industrial. Então, ele cumpre prazos, né? Não é uma decisão dele, é uma decisão de lei. Então, a hora que tem o deferimento de uma marca, que ele fala, olha, campeão, a sua marca foi deferida e você tem 60 dias para recolher as taxas de deferimento, eu estou dizendo que sua marca foi dada a exclusividade a você e você tem 60 dias, eu tenho que recolher em 60 dias. Tem uma exceção que ele dá 30 dias a mais para esse recolhimento, que chama recolhimento no prazo extraordinário. E para isso você paga uma taxa maior ainda. Passado esses 30 dias, se não pago, a marca vai ser arquivada e fica disponível para que um terceiro utilize. Isso não é uma determinação do NPI. Ele está seguindo aquilo que a lei diz. Perfeito. Na verdade, a lei está rodando e o INPI ele vai fazendo a gestão dessa legislação para ela poder acontecer. Muito bem esclarecido, Marcelo. Sensacional. O Thiago Alvarenga fez mais uma pergunta. O Thiago está aproveitando para fazer uma consultoria. É isso aí, Thiago. A gente está aqui para poder usar e abusar do Marcelo hoje aqui. E ele falou o seguinte, aquele famoso muda só uma letrinha. Marcelo, pô, estou fazendo o registro da minha marca, a marca dele é Supercomunicadores. Se alguém tem supercomunicador, ele consegue derrubar, ele consegue impedir esse registro? O próprio INPI provavelmente já vai pegar isso? Ou até o inverso, né? Às vezes existe uma marca supercomunicador, se ele quisesse registrar os supercomunicadores, é possível? Uma das coisas que eu falo, quando a gente faz parceria com empresas de marketing, com contadores, né? O nosso principal trabalho é a pesquisa de viabilidade, que a gente chama de busca de marca. Por que esse trabalho é importante para o Arthur, né? Para um contador, para uma empresa do segmento, para uma agência? Porque imagina o seguinte, você está desenvolvendo uma ideia, o cliente está comprando, pagando isso para você, e aí você apresenta para o cara um nome, ele fala, pô, sensacional, Arthur, você entendeu exatamente o que eu quero, é muito bom. Isso você já faz, é um trabalho que você já faz com o Thiago, essa consultoria. Né? Você faz uma prévia antes com o Thiago, mas a grande maioria não faz. Né? Perfeito. Eu posso te falar em percentuais, 80% das agências, 80% dos comunicadores de mídia, 80% dos contadores não têm o cuidado de fazer uma pesquisa junto ao INPI. Então, o nosso trabalho principal, eu falo que deveria custar o processo inteiro, e é gratuito, não tem custo algum, é a pesquisa de marca. Porque eu vou saber, pelo menos eu vou diminuir a possibilidade de sofrer uma oposição ou não. Né? Então, esse é o primeiro procedimento que deve ser feito.
é a pesquisa de viabilidade. Ali vai dar garantia para o cara se ele deve seguir ou não. Okay? Legal. Vou aproveitar para compartilhar aqui uma realidade, e foi bem recente, e o Thiago praticamente não, salvou a gente num registro de marca, porque tem uma questão de você encaixar essa marca numa determinada classe, numa determinada linha, né? E às vezes o próprio cliente não tem 100% da clareza. Por exemplo, eu sou um especialista em consultoria de produção e faço isso através de um sistema. Eu registro a minha marca como sistema ou como consultoria de produção? Aí o cliente mesmo fica perdido, se está no telefone ele já diz, não, é sistema, cara. Aí quando o Thiago começou a aprofundar, começou a ajudar a gente a entender a classificação desse cliente, a gente foi vendo que tinha outras variáveis para serem consideradas ao longo do processo. Então também esse bate-papo com um especialista para te ajudar a cavar e filtrar corretamente, que a chance da gente falar bobagem sobre algo que a gente acha que mas que na verdade dá para lapidar isso a partir do INPI para registrar na classe certa, né? Porque registrar na classe errada também não adianta nada. Jogou dinheiro fora. Ó, uma coisa que o Thiago colocou, que ele perguntou sobre essa questão de uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você tem Village com L só, que é o meu caso, Village, marcas e patentes. Marcas e patentes, expressão de uso comum, qualquer empresa de marcas e patentes pode utilizar. Ou seja, a minha marca é Village. E se tem um cara que tem Village com W, com J e com I, Village. Né? Aí ele faz uma propaganda de rádio. Então a lei diz que a marca não pode colidir nem na escrita e nem na fonética. Então não adianta colocar uma letrinha, não adianta você colocar um R a mais, um S a mais, não vai mudar. Porque a lei diz também que você não pode usar toda ou parte da marca de alguém. Né? Perfeito. E aí a segunda pergunta, por favor, repete. A segunda pergunta, agora eu já me perdi. Você me perguntou agora. Eu tinha te falado sobre a pesquisa do nome, quando a pessoa, ele tem supercomunicadores, tem os supercomunicadores e a importância de não registrar na classe errada para não jogar dinheiro fora. Exato. Vou dar um exemplo disso. Tem uma marca conhecida no mercado chamada Triton. Triton Confecção. Né? Muita gente conhece a Triton Confecção. E tem uma marca de óculos também chamada Triton, óculos de sol. A Triton Confecção não teve o cuidado, não tinha interesse na época de registrar a sua marca para óculos. Né? E se ela quisesse lançar um óculos, eu estou falando de confecção, que é moda, se ela quiser ter um óculos com marca própria, ela não pode. Olha, já existe a marca Triton de óculos registrada. Então, é papel do consultor identificar, e eu faço uma pergunta sempre para aquele que está registrando a marca, porque ela não pode ser importante para mim. Precisa antes ser importante para ele, para que eu possa melhor atendê-lo. Mas ele precisa ter esse interesse. Então, tem uma coisa bacana que eu pergunto sempre, essa questão de classe. Arthur, você está me dizendo que trabalha com marketing digital. Show de bola. Marketing digital... criação de website, por exemplo, está na classe 42, né? Mas se abrir uma agência de propaganda com esse nome, agência de publicidade, com o mesmo nome que o seu, você vai se sentir prejudicado? É você que vai me responder. Quando você fala não, se você não vai se sentir prejudicado, eu sempre falo, pega o dinheiro, faz um jantar na sua casa, me convida e a gente toma um vinho e bate papo, né? Agora, se você se sentir prejudicado porque está abrindo uma agência de publicidade, que é um segmento correlato ao seu, você vai se sentir prejudicado, registra nas duas classes, protege nas duas classes. Perfeito, muito bom, excelente. Vou aproveitar que você está falando aí sobre similaridade de classes e vou puxar a pergunta do Ronier. Ele fez uma pergunta muito legal. Ele tem um software para a área médica e ele está registrando o nome desse software. E ele agora está na dúvida se ele tem que registrar o software também. Como é que ele faz para registrar um código-fonte desse software? É possível? Vou complementar, que eu tenho alguns clientes na área de tecnologia, com a seguinte variável. Eu posso registrar um código-fonte. Alguém vai lá e faz uma coisa parecida, que não é exatamente o meu software, mas é muito parecido com a funcionalidade do meu software. Eu posso impedir essa pessoa de usar também? Então, vamos lá. Número 1,
ele registrou o software, o nome do software, ele agora quer saber se ele precisa registrar o software em si e como é que ele faz para poder registrar o código-fonte de um software. O que dá titularidade a ele é um software? O registro. Tá? Você registrou, você prova que aquele software, aquele código-fonte é seu. Então, você protege o código-fonte. Vantagens de proteger um código-fonte. Ele é registrado rapidamente, então você solicita em aproximadamente 3 a 4 meses, está sendo concedido. Ele vale internacionalmente, né? Uma vez protegido aqui no Brasil, ele está protegido em qualquer outro país. Vale por 50 anos, não tem anuidade, não tem mensalidade, ele é seu. Tá? Agora, você não protege ideias, lembra? Perfeito. Então, se você tem, por exemplo, qual é a diferença de Uber e Cabify? A ideia é a mesma. Os softwares são diferentes, o código-fonte é diferente. Se ele pegou a mesma ideia que você, para fazer a mesma atividade que você, mas usou um software diferente, um caminho diferente do seu, ele está fazendo um software diferente do seu. Perfeito. Agora, se ele copiou, o software é como se fosse, pensa numa música, numa estrofe de música. Se ele copiou partes do seu software e pode induzir, né, o consumidor ao erro, quer dizer, começa a acreditar que aquilo é você, aí sim fica caracterizado a concorrência desleal, a má-fé, e aí Legal. sim você pode, né, copiar, brigar pelo plágio, porque aí houve plágio mesmo. Muito bom. E essa área de tecnologia é famosa pelas tretas tecnológicas, vira filme, vira documentário. Tem pouca briga, né? Tem pouca briga, exatamente. Também rola pouco dinheiro ali. Muito bom. Briga de cachorro grande. Só para a gente puxar lá na pergunta do Thiago, de volta, me veio a lembrança, e aí você me disse mito e verdade, mito ou verdade, inclusive, que eu posso também estar falando uma grande bobagem. Mas eu já ouvi dizer, e aí eu não sei nem dizer qual foi a fonte, mas que existe uma coisa como se fosse uma supermarcas. É uma marca que ela conseguiu ganhar uma notoriedade tão grande no mercado que ela não precisa mais registrar as classes. Ela meio que bloqueia tudo. Existe mesmo isso ou isso é mito? Isso é verdade. A gente chama de marca de alto renome ou marca notória. O que é isso? É quando uma empresa ela consegue a notoriedade no seu país, ou mundo, né, no seu segmento de atividade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente pode até pedir para o pessoal colocar aí, escrever aí. Eu vou falar uma marca e vocês me falam o que vocês lembram com a palavra que eu vou falar. Pão de açúcar. Ó, pão de açúcar, sensacional. O que você lembra, Arthur, quando eu falo pão de açúcar? Rede de supermercado. Rede de supermercado. Se eu falar pão de açúcar lá na Bahia, vão lembrar do pãozinho doce, aquele Perfeito. pão com açúcar no meio. Se eu falo pão de açúcar no Rio de Janeiro, que também tem o supermercado, vão lembrar do morro. Do morro, perfeito. Se eu falar, eu quero ir no pão de açúcar, vão te indicar para ir aonde no Rio? Exatamente, no ponto turístico lá. Provavelmente no ponto turístico. Então, olha só, a marca Pão de Açúcar é uma marca conhecida, né? Mas ela ainda pode não ser notória. Ela pode ser só conhecida. Perfeito. E aí ela tem que proteger em todas as atividades que ela atua. Tá? Quando eu falo Natura, para você lembra do quê? Cosmético. Se eu falar Natura na Bahia, vão lembrar do quê? Também. Cosmético. Se eu falar no Rio de Janeiro, vão lembrar cosmético, e se eu falar em qualquer outro lugar. Então, a Natura, em 2006, conseguiu a notoriedade da sua marca. Ninguém pode usar o elemento Natura para descrever absolutamente nada. Você pode colocar natural, nature, naturinho, mas Natura você não pode. Um cliente da Village, recentemente, conseguiu isso. Vocês lembram um jogador de futebol que estava jogando na Copa do Mundo e estava quase pelado, parecendo a cueca? Vocês lembram desse jogador? Um tal de Neymar. O Neymar fez isso de propósito, fazia parte. Por quê? Porque a Lupo precisava mostrar a marca, a força da sua marca para o Brasil e para o mundo. Né? Então, por isso que a Lupo patrocinou a novela Avenida Brasil. Perfeito. O Tufão usava a camisa do Flamengo Lupo, né? O calção Lupo. Né? Por isso, com esse objetivo. Então, não é tão simples ter essa notoriedade. Né? Existe todo um trabalho de pesquisa que garante isso. Legal, muito bom, excelente ponto de vista e super curioso.
E realmente eu não sabia se era lenda ou se existia. Então, além de tudo, existem as marcas que conseguem esse guarda-chuva global aí pela notoriedade. Muito bom. Vou te trazer uma outra pergunta agora, Marcelo. Fica à vontade. Quando a gente vai no supermercado, e aí eu quero comprar amido de milho, e eu vou na prateleira, eu preciso pegar a embalagem para saber que eu não estou comprando a marca errada, porque são todas iguais. Quando eu vou comprar farinha láctea, são todas iguais. Ou seja, a notoriedade daquela marca foi tão grande que as outras marcas já se assimilam a ela. E aí a gente entra naquelas questões de até onde é uma referência, até onde é um plágio. Tem um caso muito clássico de plágio, por exemplo, da Hanna-Barbera, que eles plagiavam os próprios desenhos. Então, eu vou falar agora e só a turma que é jovem como eu vai lembrar, né? Do desenho do Scooby-Doo, e tinha o desenho do Tubarão, que é um plágio do Scooby-Doo. Tinha uma foquinha chamada Smoo, que era uma foca fofa. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eles chegaram a ter um desenho chamado, como é que era? Arquivo Confidencial, que era também um cão detetive, assim como o Scooby-Doo. Então a coisa foi tão grande, assim, o sucesso do Scooby-Doo foi tão grande que eles começaram a fazer desenhos parecidos entre eles. E a gente também tem as questões fora. Também é difícil de separar, né, Tom e Jerry com Piu Piu e Frajola, assim, formatos de desenho que se parecem. Todo mundo que está na área de entretenimento aí vai lembrar. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade próxima, quando a gente pega o segmento de moda, por exemplo, ou o segmento de alimentação, me parece ser relativamente comum isso, de que eu vou lá e crio uma estampa, daqui a pouco tem um monte de empresa de moda com estampas parecidas, que lembram muito aquela que eu criei. Ou um restaurante, que a gente tem um caso clássico, aí não vou citar nomes aqui, mas a gente tem um caso clássico no Brasil de um restaurante que surgiu a partir de um plágio e a outra empresa ganhou, né, o processo de plágio, pegou o cardápio de um e botou com o outro, só trocou a marca e a coisa foi. Como é que a gente consegue saber a diferença na hora de fazer um registro, ou na hora mesmo de aplicar os nossos negócios, entre pegar uma referência do mercado, plagiar, copiar, não vou nem entrar no mérito de pirataria, referência, plágio ou cópia. Como é que vocês, como especialistas, costumam orientar os clientes de vocês nesse sentido? Eu sempre falo que é uma questão de caráter e bom senso. A pessoa que está fazendo errado sabe que está fazendo errado, Arthur. Quando você vai buscar uma referência para uma marca e que você olha e que é sempre o leigo, você tem que ter um olhar de leigo e não de técnico. Uhum. E confunde o leigo. Se você faz lembrar o leigo, fica caracterizada a má-fé e o desvio de cliente. O objetivo da marca é justamente para dar exclusividade ou do direito autoral, seja do que a gente esteja falando, né? É para dar exclusividade àquele que criou. E a partir do momento que um terceiro se aproveita dessa criação e passa a vender também esse produto, Uhum. ele está usando indevidamente um direito autoral ou uma marca registrada, porque ele induz o consumidor ao erro. Uhum. Né? Perfeito. Então, às vezes o cara copia o tipo de letra, às vezes o cara copia a letra e as cores, né? Então fica caracterizado a má-fé. Eu sempre falo o seguinte: você está começando um negócio novo, né? O que você pretende com o seu negócio? Você pretende que a sua marca perpetue? Você pensa na sua marca centenária? Você pensa em ganhar dinheiro por 3 meses? Porque tem gente que é assim. Tem gente que vai para o mercado, copia mesmo a marca de alguém. Intencionalmente. Né? Ele vende absurdo e ele sabe que uma ação judicial vai sair mais em conta do que aquilo que ele vendeu. São estratégias. Né? Perfeito. E aí depende. Legal. Então, provavelmente essas marcas estão sendo acionadas aí no mercado sobre essa questão de plágio e etc. E eu sempre falo, a gente compra hoje, por que marca é algo tão importante? Você falou que foi no mercado e foi comprar amido de milho, né? Eu já fui comprar lã de aço, por exemplo. Né? Lâmina de barbear. Caixa de cloretano expandido, né? Lâmina de barbear, caneta esferográfica. Então, quer dizer, se o tempo inteiro você está comprando marcas. Eu falo que hoje um cliente, dificilmente ele compra um produto por ser produto, a não ser que seja um artesanato ou algo in natura. Nós somos, e aí é o seu papel,
o papel do publicitário, o papel do cara do marketing digital, né, do web design, é fazer despertar exatamente no consumidor esse desejo. E esse desejo está sempre atrelado a uma marca, né? Sim, perfeito. Eu ia fazer uma última pergunta aqui, Marcelo, mas eu vou até aproveitar esse seu gancho, que você falou uma coisa interessante. Também pode ser mito, mas eu tenho a impressão de já ter recebido a informação, ou já ter visto em algum lugar, de que um dos critérios, por exemplo, quando eu vou requerer uma patente, é se aquilo pode ser produzido em escala industrial. E talvez muita gente que está assistindo a gente agora ainda está numa escala um pouco mais artesanal. Eu tenho que comprovar que aquilo tem... Se for um trabalho artesanal, do tipo, eu estou fazendo pulseirinhas e nenhuma pulseirinha fica exatamente igual a outra, eu consigo ainda, assim, requerer uma patente? Ou não, realmente eu tenho que comprovar para o INPI que isso teria uma escala industrial? Bacana a sua pergunta. Então, olha só. Quando eu falo de patente, que eu falei que tem os dois tipos, patente de invenção e o modelo de utilidade, a gente também tem o desenho industrial, que é o caso que protege aí a pulseirinha, protege o design dos objetos. Então, eu posso proteger uma luminária, eu posso proteger um mouse, eu posso proteger a chave de um carro, o modelo da chave de um carro, né? Ele não tem aspecto técnico nenhum novo, não melhora em nada, mas o visual é bonito. Isso é protegido através do desenho industrial. Só que eu preciso ter, para sustentar um desenho industrial ou uma patente, eu preciso ter 3 critérios que são fundamentais. O primeiro, novidade. Isso precisa ser novo, né? Então, tem uns espertos de plantão que chegam no escritório e falam assim, Marcelo, fui para os Estados Unidos, vi um negócio sensacional, é maravilhoso, aqui no Brasil não tem, aqui no Brasil é novidade e eu quero patentear, eu posso? Eu falei, amigo, você pode patentear a roda se você quiser. E você pode pedir a patente da roda se assim você quiser. A questão é se vai ser concedida a sua patente ou não. Perfeito. Se não foi você que inventou e qualquer um provar que isso já existia antes do seu pedido, derruba-se a patente por falta de novidade. Legal. Olha que legal. Se você colocou o seu invento no mercado, e ele tem mais de 2 anos, e o Thiago comprou, e você pediu a patente 2 anos depois, e o Thiago resolveu explorar comercialmente esse pedido. Certo. O Thiago prova que isso já existia, que já estava no mercado, e derruba por falta de novidade. Olha! Com o seu próprio Sensacional. invento, Sensacional. né? Então, perdeu a novidade. Então, precisa ter novidade. Eu vou lançar um produto, eu preciso solicitar a patente. Eu tenho até 12 meses para fazer isso. O interessante é que se faça tão logo vá para o mercado. Perfeito. O outro critério é atividade inventiva. Ou seja, eu usei do meu intelecto para criar alguma coisa. Imagina que o Thiago, o Arthur, ou o Thiago, enfim, viu uma casca de árvore e falou assim, poxa, essa casca de árvore aqui eu descobri que ela cura úlcera. Basta adicionar água e tomar essa casca de árvore, perfeito, eu quero patentear esse negócio. Eu posso? Não. Por quê? O Arthur usou do seu intelecto para descobrir aquilo? Não. Não. Estava na natureza, estava lá. Agora, se o Thiago, né, descobriu que ali tem um princípio ativo, que 4 dias na sombra, 10 dias aquecido a mais 180, 8 dias a menos 120, transformado em pó e capsulado, eu tomo aquilo cura úlcera, esse processo eu usei do meu intelecto para encontrar, né, isso. Legal. Que aí tornei possível. E aí, só fazer uma interrupção rápida. Pessoal, a gente está entrando nos nossos minutos finais. Lembrar que a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, Marcelo, desculpa te interromper, então, porque a gente está... Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Sobre aplicação industrial. Aplicação industrial é aqui, precisa ser feito em escala industrial. Você tem que fazer aquilo de uma forma duplicada. Se você tem um artesanato, uma escultura, você não consegue fazer do mesmo jeito. Então, não é passível de proteção. Ele tem que ser replicável. Ainda que seja um processo, o resultado tem que ser o mesmo, sempre. Muito bom, muito bom. Marcelo, sensacional. Vamos aproveitar esses minutinhos finais. Vamos embora rodar aqui o nosso sorteio?
À A Alicia está vontade, aqui com do meu você. lado, vai me ajudar aqui com o sorteio. Olha, todo mundo que está presente aqui na live, a gente faz através do aplicativo que se chama Sorteagram, que vai fazer o sorteio. A Alicia está aqui ajustando os passos finais aqui para o Sorteagram, que como toda tecnologia está fazendo o favor de dar defeito agora. Daqui a pouco ele roda aqui e vai dar tudo certo. Então, vou aproveitar aqui só para poder fazer um resumo da nossa live para quem está acompanhando a gente, enquanto a Alicia termina de ajustar os últimos detalhes. Olha só o que o Marcelo trouxe para a gente, gente. A necessidade de se registrar a marca, que é a grande mudança nessa última década, não é opcional, horizontalizou, seu concorrente te pega pela internet, então não é mais opcional, tem que registrar a marca. A marca você registra, produto, comércio, prestação de serviço, patente, você solicita a patente por invenção ou modelo de utilidade. Trouxe também essas diferenças. Live que vale assistir 2, 3 vezes para pegar mesmo cada detalhe. E legal, Marcelo, que você trouxe numa linguagem simples para a gente entender. Eu estou conversando com você aqui, pô, se a gente estivesse batendo um papo em qualquer lugar, tá fácil de entender. A maioria das pessoas do mercado que a gente vê, até mesmo eu sou curioso, né, vejo vídeos no YouTube, é muito termo técnico. Por isso que eu trouxe o Arnaldo Antunes lá no início, que eu termino o vídeo mais confuso do que eu comecei. E aqui tá legal, Aí, porque a gente tá... juridiquês, né? É o uso Juridiquês, do exatamente. juridiquês, né? E aí fica difícil, porque a gente tem que falar a linguagem do outro sempre, Arthur. Como eu falei para você, eu vou num salão de beleza e registro a marca da dona de um salão de beleza que está começando o seu negócio. E vou na Embraer, se for o caso, proteger uma determinada turbina. Então eu preciso falar a linguagem do outro. Esse é o papel do interlocutor, é se comunicar falando a linguagem do outro sempre. Perfeito. É nosso papel fazer o outro entender, né? Perfeito. E acho que você tocou num ponto legal, que é a diferença entre eu amar o que eu faço e amar o fato de ser eu fazendo. Então, as pessoas que estão na parte técnica, eles amam o fato deles estarem fazendo, mas quando você ama o que você faz, você quer levar para o outro. Aí você traz essa linguagem simples como você trouxe. Então, Elisa, você está fazendo agora aqui o sorteio para a gente. Tem 56 comentários. Tem 56 comentários, vamos ver se vai aparecer aqui por causa da luz. Mas está aqui, a gente vai printar e vai colocar para vocês. Quem vai ganhar aqui, direito autoral. Graciane. Olha, Graciane! Que legal, Graciane, parabéns. Ela tem que estar lá. Ah, tem que estar na live. Dá um oi pra gente aí na live, Graciane, para eu saber que você está aqui com a gente. Eu vou contar até 3 aqui para você dar um oi pra gente. Senão a gente vai ter que sortear de novo, gente. Vai ser uma pena. A Graciane está lá na nossa comunidade. Vamos em frente. Graciane, dá um oi pra gente em 3, 2, 1 aí, pra a gente poder validar. Senão a gente vai sortear um outro nome aqui. Lícia, fora delay. Então, a gente vai sortear um outro por precaução, porque às vezes dá um delay aqui no comentário. Olha Mas, só que bacana, princípio... Thiago. Vou falar um pouquinho enquanto você está elaborando aí para falar do sorteio. Tá, deixa eu só... Direito... Só te interromper. Se por acaso o Instagram derrubar a gente volta pro sorteio, tá bom? Tá jóia. Mas diga lá, você ia falar, Marcelo. Mas já saiu. Não, Daniele Laudino. Ótimo. Quem? Daniele Laudino. Dá um oi pra gente em 3 segundos aí, pra gente saber que você tá na live, Daniele. E se cair, a gente volta aqui, não tem problema não. Você ia falar, Marcelo? Então, o direito autoral, né? A pessoa vai manter contato aí com o direito, vai manter contato contigo e você vai colocar isso Perfeito. em contato com o Thiago. Ele pode proteger um livro, ele pode proteger uma música, ele pode proteger um determinado logotipo, um slogan associado a um logotipo. E a validade também é internacional, vale pelo resto da vida e fica por mais 70 anos para os herdeiros. Legal, muito bom. Ó, terceiro nome, já que os ganhadores não deram um oi. Terceiro nome aqui, ó, Carolina do Vale. Olha, Carolina, dá um oi pra gente, Carolina, em 3 segundos pra gente saber que você tá na live com a gente. Senão a gente vai pro próximo nome. Aproveitar que o Instagram não deu aviso de tempo ainda, significa que a gente tem pelo menos 2 minutos aqui. 1 minuto e 40, mais ou menos. Vamos lá, é isso aí. A turma que tá resiliente com a gente aqui, que ficou até o final aqui com os comentários. Temos 28 pessoas nesse momento online com a gente. Marcelo, retenção
Excepcional, tá? Ainda Bacana, conteúdo que bom. relevante faz isso aí. Bom, vamos avaliar aqui. Tá todo mundo? Ih, não apareceu aqui. Vê se a Graciane comentou aí. A Graciane está na live e respondeu. Ih, então fica lá na Graciane. De alguma forma deu um delay aqui para mim e não subiu os comentários. Mas eu vou conferir aqui no meu computador, a Graciane tá aqui. Então, ó, a Alicia está avisando que está conferindo aqui no computador e a Graciane estava assim na live, é porque deu delay aqui, não apareceu para mim. Então, Graciane, você é a nossa felizarda aí, que recebeu o direito autoral para você aplicar aí num logo, no seu slogan. Ó, muito bom, muito bom. Gente, demais essa live, Marcelo. Adorei. Queria que você deixasse um pensamento, uma consideração final aí para a turma que está acompanhando a gente. Eu sempre falo que o empreender, a principal característica do empreendedorismo, do empreendedor, né, ela começa com a letra A, né, que é a atitude. Você pode ter todos os canudos do mundo, você pode ter todos os diplomas do mundo, você pode ter toda a expertise do mundo. Sentado na cadeira, dificilmente você vai conseguir. E quando eu falo sentado na cadeira, não é o ato de sentar, mas é o ato de não se movimentar, né? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu conto a história a Village é um case muito disso, né? A Village é uma empresa que nasceu no interior de São José do Rio Preto, em São Paulo, né? Interior de São Paulo, uma cidade pequena, uma cidade que hoje é uma das cidades mais grandes, maiores do Brasil, né? E você tem aí uma empresa que nasceu numa mesa de bambu e hoje é uma das maiores empresas de propriedade industrial do mundo, né? Nós estamos aí com 29 escritórios espalhados pelo Brasil, tem 3 escritórios fora do Brasil, um nos Estados Unidos, outro na Alemanha e também na Ásia, na China. Perfeito. E a gente não perdeu o que era principal, que era a nossa origem, que era a nossa identidade. É de tratar o pequeno empresário e o maior empresário com o mesmo conhecimento. O conhecimento que recebe a maior empresa que a gente atende é o mesmo empresário que abriu uma firma individual e nos consulta. Perfeito. Ele recebe o mesmo conhecimento. Muito legal. Marcelo, brilhante as suas explicações, seu conteúdo é sensacional. Quem tiver curiosidade de saber um pouco mais, como é que te acha aí nas redes sociais ou no site, como é que a gente faz para te encontrar mais fácil? Meu Instagram, fique à vontade, marcelo.village, vai me achar fácil, fácil, fácil. LinkedIn, Marcelo Village também, né? Village Marcas e Patentes. Sugiro que vocês daí do Espírito Santo procurem o Tiago Dias, né? O nosso diretor responsável, meu sócio responsável aí, um cara que sabe tudo sobre propriedade intelectual, né? Então, você quer saber um pouquinho mais, como é que eu faço para pesquisar, né? Conversa com o Arthur, ó, minha marca não sei se está registrada, Arthur, não sei nem se eu posso usar, será que eu posso? Faz essa interação com o Arthur, obrigado pela oportunidade. Você é um cara, quando eu falei jovem, é jovem mesmo de aparência, porque você tem cara mesmo, quem dera eu com 43, obrigado. Tá com essa face aí, né? Porque muito pelo seu sorriso, né? Essa alegria espontânea, e parabéns de verdade por levar a cultura da propriedade intelectual e de empreendedorismo, tornando isso acessível a qualquer um, né? Do pequeno, daquele que está começando. E eu falo que tinha um cara chamado John Pemberton que vendia um tônico cerebral à base de noz de cola. Ele vendia 6 copinhos por dia e ele achava que era um péssimo negócio e vendeu a sua marca, né? E hoje é uma das marcas mais valiosas do mundo, que é a Coca-Cola. Ele começou vendendo 6 copinhos por dia. Mas olha que legal, eu estou falando de um cara que há mais de 100 anos já tinha o cuidado de proteger a marca. Legal. Mais de 125 anos atrás. Muito bom. Marcelo, brigadíssimo mais uma vez. Vou aproveitar essa sua deixa, terminar aí com um pensamento do George Orwell, que ele fala que quem domina o passado domina o futuro e quem domina o presente domina o passado. Ou, como eu gosto de repetir, agora é depois e depois é nunca.
Confia na sua marca agora, registra agora, porque se você deixar para depois, depois pode ser nunca para você. Então, vamos finalizando aqui a nossa live, agradecendo mais uma vez a presença do nosso convidado, Marcelo, agradecendo ao Thiago Dias, que fez essa referência maravilhosa para a gente poder ter esse conteúdo dessa noite, e desejando que as suas decisões e as suas escolhas sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na sua vida, evoluir sempre, contribuir ao máximo. Sonhem grande, pratiquem o bem. Gente, ó, beijão para todos vocês, até a próxima. Vamos em frente. Abraço, Arthur. Obrigado.